Então, amados, o nosso tema é quando o medo te cega. Quando o medo te cega. O nosso textual está em 2 Reis, capítulo 6, versículos do 12 até o 17. 12 até o 17. Os amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nosso muito obrigado. Estamos no Facebook e em breve já estaremos expondo o vídeo no YouTube, no canal A Igreja Sem Paredes, com S. Gostaria de pedir a você que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, porque isso é muito importante, porque nós temos como propósito alcançar pessoas não só no Brasil, como fora. Como o dia de hoje, por exemplo, nós temos irmãos lá em Portugal e diversas regiões do Brasil, como Sudeste, região Nordeste, região Sul. Amém? E nós agradecemos o apoio de vocês. Então diz assim o textual, 2 Reis, capítulo 6, versículo do 12 ao 17. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Até aqui. Aleluia. Aqui, nesse texto bíblico, nós observamos uma coisa bastante curiosa. Eliseu, profeta de Deus, e o seu servo, um moço chamado Geazi. Então, estavam eles no monte, na cidade de Dotã, quando de repente eles se viram cercados pelo exército do rei da Síria. E curiosamente, a primeira impressão do moço, que era o serviçal do profeta, chamado Geazi, quando ele vê aquele exército inteiro cercando a cidade, ele diz: ai, meu senhor, que faremos? O medo, ele é uma coisa que deixa a pessoa estagnada, deixa a pessoa parada, deixa a pessoa inerte. A pessoa fica incapaz de agir. Algumas vezes até numa luta normal, de judô, em academias. Então, há dois lutadores, um diante do outro, um muito mais forte, maior, o outro pequeno, mas de repente aquele lutador que é grandão, forte, ele sente medo. E ele praticamente se anula
diante daquele outro lutador mais fraco e menos capaz. O medo, ele faz bem isso com as pessoas. Existe um lado bom do medo. Como assim? Tem lado bom do medo? Sim, que é o lado que restringe a imprudência do ser humano. Por exemplo, um motorista está dirigindo aqui na Rio Santos, ele está com excesso de velocidade e ao chegar próximo a uma curva ele sente medo e ele rapidamente reduz a velocidade do seu veículo e continua a sua viagem. Quando eu estava no exército, eu fiz parte da tropa paraquedista. E saltar de paraquedas realmente dá muito medo. Uma vez um médico chegou para mim e me perguntou: mas você sentia medo quando você ia saltar? Eu pensei que vocês não tivessem medo. E eu disse para ele: claro que sentia. Só não sente medo de saltar de paraquedas de um avião a uma grande altura quem for tiver algum problema na cabeça, for louco, não sei. Porque uma pessoa normal, ela vai sentir medo. E há alguns tipos de salto que você sai do avião bem alto, às vezes até com máscara de oxigênio, porque lá em cima o ar é muito rarefeito, tem pouco oxigênio. Então por isso a máscara, né? E você salta com uma garrafinha de oxigênio presa ao seu corpo aqui ao lado. Então você se lança do avião. Depois que você estabiliza em queda livre, você chega a 200 km por hora. Olha que velocidade, 200 km por hora em queda. E esses saltos a grande altitude, que é feito muito pela tropa de forças especiais, onde eu integrei, às vezes você demora 2 minutos para comandar o seu paraquedas. Então são 2 minutos de queda livre. Até você comandar o paraquedas, seu paraquedas abre e você ainda vai navegar mais um tanto, dessa vez não mais em queda livre, né? Que é um paraquedas retangular, ele voa como uma asa delta. Então você vai navegar mais um pouco até chegar no solo. 2 minutos, gente, dá praticamente você tomar uma latinha de Coca-Cola. Se você tiver com muita sede, né? Aqueles dias bem quentes. Agora, alguém pode perguntar, mas se você não tinha medo, como é que você conseguia saltar, né? Mas aí você tem a técnica, aí você tem que buscar estabilidade emocional. É uma forma de nós vencermos o medo. Aqui hoje na igreja há várias irmãs, várias mulheres, e eu tenho certeza que ninguém aqui tem medo de barata. Ah, não. Principalmente quando começa a voar dentro da casa de vocês, né? É uma tranquilidade. Não, a barata está voando ali, eu estou muito tranquila, ninguém corre atrás de vassoura, de chinelo, de nada. Se tivesse uma bomba, né, vocês correriam atrás para matar aquela barata. Mas então, queridos, quando você consegue, de certa forma, controlar o seu medo, você avança e muito na vida. Acontece que nem sempre isso é possível, ou muitas vezes isso não é possível. Por quê? Porque o medo, ele traz muitos males para o ser humano, muitos males. Primeiro que nós, seres humanos, nós basicamente somos um poço, vamos chamar assim, de emoções. Nós vivemos à base de sentimentos. E pasmem vocês, quando o medo chega, quando o medo entra, ele normalmente ocupa o primeiro lugar. E os outros sentimentos
são todos eles esquecidos. O medo, ele tende a trazer para você o pânico, o terror. Eu compartilhei já com a minha esposa, há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu li um livro e o autor fazia a seguinte citação: nas noites em que passo imaginando o medo, como é fácil fazer um monstro de um brinquedo. Às vezes você está no quarto, aí tem uma prateleira, tem uma boneca ou um boneco de pelúcia, ou enfim, e a luz está apagada, você vê só a sombra daquele boneco e de repente você começa a pensar bobagem, começa a pensar que aquele boneco possa ser um monstro, uma alma penada, porque na noite anterior ou nos dias anteriores você viu um ou mais filmes de terror e você fica em pânico, você fica aterrorizado, mas é um boneco, mas você não consegue dormir. Aí o que você faz? Você vai lá e acende a luz. Agora eu estou vendo que é um boneco, agora eu vou conseguir dormir. Então, o medo, ele traz muito isso. Uma das coisas assim que o medo mais derruba as pessoas é trazendo a insegurança. As pessoas ficam inseguras. Você está andando na rua, mas de repente vem à sua cabeça que você pode ser assaltado. Mas você está num local cercado de policiais, com muito movimento de gente, que é praticamente impossível você ser assaltado, mas você encasquetou com aquilo. Eu vou ser assaltado, eu vou ser assaltada. Ai, meu Deus do céu, ai, será que é aquele homem? Será que é aquela mulher? Será? Enfim, então a pessoa entra em pânico simplesmente por imaginar. Vamos ver algumas coisas sobre o medo. O medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo real ou irreal, porque às vezes o perigo não existe, mas aquele estado emocional da pessoa predispôs ela a achar que ela está em perigo quando ela não está. Então o medo, ele faz isso, ele é isso. É um estado emocional. Também o medo, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Você está ansioso, você está ansiosa, mas não tem motivo. Por que você está ansioso? Ah, não sei, eu sei que eu estou ansioso, eu sei que eu estou ansiosa. Você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso público. Ah, eu não vou passar. Ah, não tem jeito. Ah, não vai dar. Ah, eu não tenho capacidade. Aí você coloca 1000 defeitos em você. Aí no dia do concurso, ou você chega derrotado para fazer aquela prova, ou você nem vai, você desiste. Ah, eu paguei a taxa de inscrição, mas nem vou, porque eu não vou passar mesmo. É um concurso muito difícil e tal e coisa. O medo, ele faz isso. O medo tira você de combate antes de você entrar no campo de batalha. Ainda sobre o medo, receio. Você está com receio de que não sei, mas eu estou com uma sensação ruim. Aí a pessoa já diz logo: não, quando eu tenho essa sensação é porque vai acontecer. Vai acontecer. Aí já entra alguns dizendo que tem uma premonição. Aí eu sei quando a coisa ruim vai acontecer, porque eu sinto isso. Gente, quem falou que vai acontecer coisa ruim? Quem disse isso?
Ainda sobre o medo, grande inquietação em relação a alguma desagradável possibilidade de insucesso. Olha só, alguma desagradável possibilidade de insucesso. Quer dizer, não aconteceu ainda, é só uma possibilidade de você ser mal sucedido, seja no empreendimento. Eu vou começar a trabalhar uma loja, vou montar uma loja para mim, ou eu vou montar isso, eu vou fazer aquilo. Não vai dar certo, não adianta, que eu não vou conseguir. Você está com medo, a coisa não aconteceu, você já está com medo, você já não está querendo fazer aquilo. Comportamento repleto de covardia, é aquilo que eu falei aqui ainda há pouco, dos dois lutadores de judô, jiu-jitsu, karatê, seja o que for, um forte, muito bem preparado, muito bem treinado, o outro fraquinho, mal preparado, mas o grandão está com medo. Ele está se acovardando. Isso acontece até em times de futebol. Você pega um time famoso, um outro time pequeno, aí o time pequeno fala, não adianta nem jogar contra esse time aqui, a gente já perdeu, é só entrar em campo para tomar goleada. Gente, vamos lutar, vamos combater, que isso? Se costuma dizer que a pessoa ela já entregou a rapadura, né? Nem começou o embate ainda, ela já entregou tudo. O medo vem quando se tem a sensação de abandono, de estar sozinho e por isso vulnerável ao perigo. E onde está o perigo? Muitas vezes o perigo nem existe, mas preste atenção. Quando que o medo se manifesta? Quando que ele vem? Quando se tem a sensação de abandono, de estar sozinho e por isso vulnerável ao perigo. Então, primeiro alerta a nós, igreja do Senhor. Por que eu falo diuturnamente aqui, diversas vezes, sou repetitivo, mas é verdade, irmão. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Você está na igreja, você torce para o seu time, mas você não torce para a sua igreja. Você torce para a sua agremiação, para o clube que você faz parte, mas você não se envolve com a sua igreja, você não se sente participante ativo, integrante, você é mais um. E aí você tem várias pessoas, muitas pessoas, mas cada uma delas se sente isolada. Enquanto que a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É que nós nos amemos uns aos outros, gente. Mas não é meu parente de sangue. Infelizmente, em muitas famílias, nossos parentes de sangue estão mais perto, talvez até do Conde Drácula, do que da gente. Porque é um sangue, mas é um sangue que fala pouco. É uma amizade que não foi desenvolvida naquela família, ou em parte daquela família. Mas na igreja, não, porque minha experiência com a igreja é muito ruim. É fofoca, é isso, é aquilo outro. É só isso. E aonde você passou em igreja? O que você fez? O que você acrescentou? Você foi porta-voz de Jesus? Você levou o amor de Cristo às pessoas que estavam ali à sua volta? Ou você ficou sempre esperando receber? Nós falamos isso aqui domingo passado. Falamos sobre pessoas tóxicas. Os gurus da internet ensinam a se afastar dessas pessoas. Pessoas que não têm um comportamento adequado, são desequilibradas emocionalmente,
Ao passo que nós, muitas vezes, cansamos de nos desequilibrar diante de emoções que sentimos, diante de circunstâncias que passamos. E nós apontamos o dedo, olha lá, ó, é desequilibrado, é tóxico. E nós, gente, evangelho não é o que se prega por aí, não é o que se ouve nas rádios. Esse evangelho de benesse, esse evangelho de você só se dar bem. Exatamente, evangelho, querido. Você vai sofrer sim, por amor a Jesus, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A Bíblia fala muito em galardão. A pessoa não tem noção de galardão. O que é galardão? Será que é um galão de água bem grandão? Galardão é prêmio. É o prêmio da soberana vocação, que diz o apóstolo Paulo. O nosso prêmio, irmãos, é algo que é inimaginável. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, como louvamos aqui ainda há pouco, habitando lá com nossos irmãos, com a igreja do Senhor, com o Senhor Jesus, ali não haverá nunca mais lágrima, e você estará lá até sabe quando? Só até a eternidade. Quando é que termina a eternidade? Nunca mais. Queridos, isso é coisa muito maravilhosa. Por isso que você tem que vir mais e mais e mais à igreja. Para quê? Para que essa mensagem, ou mensagens como essas, elas falem ao seu coração e a sua fé aumente. Porque o ímpio fica morrendo de medo, o ímpio ter crise de ansiedade, o ímpio ter depressão, o ímpio ter um monte de infortúnios. Nós entendemos, porque ele não teve ainda uma experiência real com Jesus, ele não é salvo. Não é por culpa dele, exclusivamente não, é ignorância. Ele não sabe o valor da Bíblia Sagrada, de cada letra que está colocada aqui, como palavra de Deus, como regra de fé e de conduta para o cristão, para que o cristão não sinta medo. Então, queridos, nós temos sim que furar essa bolha do comodismo. É sempre uma desculpa para não estar na casa do Senhor. E nós precisamos de gente aqui orando, precisamos de gente aqui assistindo, todos aqueles que chegam, que entram por essa porta. E você, a sua vida é extremamente útil para Deus. Como é que você vai se furtar de ser um vaso de honra, um vaso de ouro na casa do Senhor? Deixa Deus te envolver, deixa Deus te dar um batismo. Fica muita gente pedindo batismo com o Espírito Santo. Tem que pedir, tem que buscar? Tem. Agora, infelizmente, uma infinidade de irmãos não tem ideia, não tem noção do que seja o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é, antes de tudo, um batismo em amor. Um amor incondicional. Um amor que você reconhece que a sua vida, as suas mãos, a sua língua, a sua boca, o seu cérebro, o seu corpo, todo o seu ser, corpo, alma e espírito, foram comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, ele valida essa promessa. A promessa de que um dia estaremos para sempre com ele na glória. Essa é a verdadeira promessa do crente. Não é carro, casa, tudo isso é bobagem. Ah, mas então não tem que ter? Pastor, tem que ter. Você vai trabalhar para isso. Mas você não vai ficar ficcionado que o Evangelho, ele só existe para te dar essas coisas.
Isso você vai conquistar pelo teu trabalho, pela boa administração, pela sua liberalidade em compartilhar o seu recurso, em dar aquilo que você tem. Quanto mais liberal é o crente no dar, no doar, no ajudar, mais Deus acrescenta. Isso é bíblico. E Deus nos ensina que melhor coisa é dar do que receber. Aí fica essa bobagem de falando língua estranha. É só língua estranha, língua estranha, língua estranha. Eu estou cansado de ver gente falando língua estranha com o coração duro igual uma pedra. Eu estou cansado de ver gente falando língua estranha e fofocando de todo mundo, bem da família, da vida do pastor, das ovelhas, dos irmãos, de outras igrejas. São dons, os dons são importantíssimos e eu diria fundamentais para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja. Mas não essa banalização que existe aí. A pessoa chega, aí pega aqui 5 minutos no púlpito, aí fala meia dúzia de palavras em língua estranha, aí desce do púlpito todo orgulhoso, não sei o que e tal, entreguei uma revelação, sai porta fora da igreja, vai para o pecado. E vai para o pecado. E eu pergunto, que Espírito Santo é esse? Que batismo no Espírito Santo é esse? Que não traz santidade para a pessoa? A pessoa ama mais o pecado do que a Jesus. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é coisa muito séria, muito rica, muito linda, muito maravilhosa. Evangelho não é para ninguém demonstrar poder. Eu vou demonstrar o meu poder. O seu poder você demonstra quando você estende a mão para o teu irmão. Glória a Deus. Quando você guarda a sua boca de fazer uma fofoca, de compartilhar uma coisa que você nem sabe se é verdade. Estão dizendo, né? Porque tem um fundo de verdade. Que isso? Que isso, gente? Evangelho não é assim não. Boca do crente é santa. É só para edificar. Eu vou falar aqui uma piadinha aqui de Jesus. Piada de Jesus? Você vai tomar o nome do Senhor em vão? Então, queridos, por conta disso, nós temos, infelizmente, muitos crentes problemáticos. Crentes com síndrome de pânico. Que isso? O diabo é maior do que Deus agora? É maior do que Jesus? Você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. Seja na sua casa, na rua, onde Deus te levar. Agora, enquanto você estiver na parceria com o pecado, demônio vai montar na tua cacunda e não sai. Não sai. É igreja santa, irmãos. É igreja santa. Isso não dá ibope. Quando você fala isso, quem está na internet já desliga logo. Já desliga logo. Porque é bandalheira. É o que está sendo pregado. Esse evangelho que está pregado aí não é de Jesus não. É o evangelho da bandalheira. Vem lá do coração de Satanás, sei lá de onde que vem. Do inferno. E Deus quer pessoas sérias. Olha para os seus filhos. É coisa linda. Eu estou aqui, estou olhando para minha filha. Agora, minha filha, ela precisa que eu seja exemplo para ela. Que a mãe dela seja exemplo para ela. Exemplo de quê? De vida cristã. Não é perfeição absoluta. Porque nenhum de nós é perfeito absolutamente. Mas é buscar a perfeição. É encarar o evangelho com seriedade. Em vez de ficar dando piti, está com medo, estou com medo. Se firma com Jesus. Toma uma posição de mulher de Deus, de homem de Deus. Ora bola. Vai ficar sempre nesse motor ranhetando aí que não pega nunca. Você gira a chave do carro e o motor do crente não pega. E o crente não anda. Por quê? Está correndo atrás
É isso que você tem que fazer. Se humilha na presença do Senhor. E aí eu quero ver medo persistir. Aí eu quero ver síndrome do pânico. Aí eu quero ver ansiedade. Aí eu quero ver depressão. A cura está em Jesus. Jesus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Você vive um evangelho que você não crê, e não crê porque você não conhece, porque você não vem à igreja, não aprende na Bíblia. Aí fica um monte de igreja fazendo culto de libertação para crente. Gente, isso é amassar barro. Como é que um crente não está liberto? Como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus não está liberta? Você está vendo quanto tempo a gente perde? E você fica olhando para a paredinha. Não sei o que. É uma aparência. Olhe para a aparência do Senhor Jesus. O sol da justiça, a estrela da manhã, o brilho do Senhor. É isso que você tem que olhar. E parar de olhar para circunstâncias, para coisas, para pessoas. Consequências do medo: pânico, depressão, ansiedade, perda de identidade. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Amém, irmã? Você é uma serva do Deus Altíssimo. Não abra mão disso. Não perca a sua identidade no Senhor. Amém? Esses pequenos precisam muito de ver em você Cristo Jesus, de ter em você a mulher de Deus que vai servir de modelo para a vida deles. Cegueira espiritual é outra coisa que o medo traz. Foi o que aconteceu com esse moço chamado Geazi. Ele chegou, olhou, viu aquele exército imenso cercando a cidade. Aí ele vira para o profeta Eliseu e fala: ai, meu senhor, que faremos? Agora, curiosamente, o profeta Eliseu, ele responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí então Geazi, ele começa a contemplar o que o profeta Eliseu já estava contemplando: cavalos de fogo, carros de fogo, ou seja, o exército celestial, muito mais numeroso, muito mais poderoso do que aquele exército que estava cercando. Assim é na sua vida também. Você está com medo? Não tem que ter medo. Creia no Senhor. O Senhor é seu escudo. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor, Ele é Rei dos Reis. Ele é o verdadeiro general, que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Confia no Senhor. Marcha. Vai adiante. Mas o diabo disse que eu estou com isso, está com aquilo outro. Passa o trator por cima. Passa o trator por cima. Creia no Senhor. Marche. Não fica olhando ao redor não, gente. Vamos para frente. E outra coisa: comecem a partir de hoje a buscar no Senhor amor pelas almas perdidas. Eu estou farto de crente egoísta, que evangelho é só para si, para encher a sua pança, para se enriquecer. Não, há muitas almas perdidas. Há muitas almas perdidas, inclusive dentro da casa de Israel. E essas almas, irmãos, precisam de vocês. Precisam de vocês. Eu sou um simples homem. Amanhã eu posso não estar mais aqui nessa terra, mas vocês vão continuar marchando em nome de Jesus. Então, valorizem a vida que Deus tem dado a vocês, porque a sua vida é muito importante. A sua vida tem muito significado. Você não é uma coisa qualquer. Você não é uma pessoa tóxica. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E vejam só. E como então nós vamos vencer o medo? Pela nossa fé em Jesus Cristo. Olha o que diz 1 João
capítulo 4, versículo 18, diz assim, ó: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não esqueçam disso, querido. No amor não existe medo. E que amor que a Bíblia está se referindo? O amor de Deus por nós, por cada um de nós, cada um de vocês. Esse amor, o amor lança fora todo medo. Lembra quando a gente era criança? Aí chegava aquela pessoa, às vezes um moleque ou uma garota mais metida a querer bater em todo mundo, né? Aí qual era a frase que se falava? Vou falar com a minha mãe, ou então vou falar com meu pai. Aí você corria em casa, aí chamava seu pai, ou seu irmão, ou sua mãe. Aí você chegava com alguém maior do que você, maior do que aquele moleque que estava querendo te encarar. Aí pronto, às vezes a molecada até já sumia, já corria. Não é assim? Por quê? Porque você demonstrava que tinha proteção. Todas as vezes que o diabo te afrontar, fique sempre ao lado de Jesus. Não saia do lado de Jesus, nem para dar um passeio, vou dar uma voltinha, Jesus, espera aí, não, o tempo todo. Isso quer dizer vida sem pecado, isso quer dizer vida em santidade. E aí, as potestades, os poderes desse mundo tenebroso, como fala lá no livro de Efésios, esses poderes vão cair tudo por terra, e você nunca mais vai sentir medo. O medo vai ser só uma lembrança do que você passou um dia, que a partir de hoje você vai caminhar confiante no Senhor Jesus, e você não vai ter mais cegueira espiritual, como a cegueira desse moço Geazi. E o profeta Eliseu orou por ele e pediu: Deus, abre os olhos desse moço. E Deus abriu. E a partir de hoje, assim serão os seus olhos, os olhos abertos. Você vai passar a ver as coisas, as situações, as circunstâncias, como Deus as vê. Você vai passar a ver as pessoas como Deus as vê. Não mais no mundo, muitas vezes, gerado pela sua própria imaginação, de colocar medo, de colocar ansiedade, de colocar pânico, de trazer algum tormento. Não, isso não deve habitar na sua mente. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: e nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo Jesus. E essa mente, meus irmãos, minhas irmãs, ela é cada vez mais avivada, na medida em que você tem mais e mais contato com a Bíblia, na medida em que você lê na sua casa, medita na palavra do Senhor, ora na presença do Senhor, vem à igreja com desejo de aprender, porque esse é o desejo que você tem que vir, não é cumprir tabela. Você tem que vir e sair daqui. Poxa, eu estou saindo daqui esta noite muito edificado, muito edificado. Por quê? Porque eu recebi uma excelente porção da palavra de Deus. E sabe o que acontece? A sua fé aumenta e você se fortalece. E nos embates, nos combates da vida, você está cada vez mais forte. Amém, querido? Amém. Não deixe mais o medo assolar o seu mundo, assolar a sua vida. Não deixe nunca mais o medo te paralisar, te deixar estagnado ou estagnado. Tenha prudência, que às vezes a pessoa quer empreender algo e quer passar à frente de Deus. Calma, há um momento certo. E eu vou desdizer uma coisa que muitos falam na internet: você tem que aproveitar a oportunidade, apareceu a oportunidade naquele momento. Não, esquece esse negócio de oportunidade. Você tem que aproveitar o tempo de Deus.
E isso você só vai descobrir com o joelho no chão. Quanto mais você tiver uma vida de oração, mais sintonia, mais sincronia você vai ter com o Espírito Santo. E aí você vai discernir quando situações aparecerem, portas de emprego podem aparecer, mas não serem boas para você, serem até ciladas do inimigo das nossas almas. Até isso pode acontecer, querido. Tem coisa que você olha, não, mas está tudo direitinho, está tudo certinho. Calma, vai orar. Ah, mas Deus nunca falou comigo. Deus vai falar. Dê oportunidade para Deus falar com você. E busque do Senhor, Senhor, me dá discernimento espiritual, para que eu entenda, para que eu discirna, para que eu identifique se é realmente o teu Santo Espírito que está falando comigo, ou se é algum outro espírito maligno. Porque só tem dois tipos de espírito: o Espírito Santo, que abençoa o homem, e espíritos malignos. Segundo a Bíblia Sagrada, não tem espírito evoluído, não tem nada disso. Ah, minha mãe morreu, tá rogando por mim. Sua mãe morreu, amém. Que Deus tenha misericórdia de todos os seus familiares, se isso aconteceu contigo, inclusive de você. Agora, se ela foi salva, está com o Senhor. Se não foi, mas eu não tenho chave do céu, gente. Eu sou um simples pastor. Eu sou um cooperador com o Espírito Santo de Deus aqui na igreja, para cuidar de vocês, que são ovelhas do Senhor Jesus. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são do Senhor. O sangue que comprou vocês é o sangue do Senhor. Isso tem que ficar bem claro, bem claro. E eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o máximo que eu puder, para ser um canal de bênção na vida de vocês. Amém? Agora, isso precisa ser discernido, tá? Então, discirna tudo aquilo que acontecer na sua vida. A partir de hoje, vai para o joelho. Olha, Senhor, abriu uma bolsa lá nos Estados Unidos para eu estudar. Você já foi para fora do Brasil? Você sabe como é morar em outro país? Eu já estive em alguns países. Então, calma, cuidado. Muita gente fica uma espécie de Eldorado, tudo que é fora do Brasil é melhor. Não é não. Às vezes você vai procurar o arroz e o feijão que você come aqui, lá não tem. E quando eu digo arroz e feijão, eu digo condições de você ter uma vida onde você tenha um mínimo de controle, onde você conheça a cultura. O estrangeiro, dependendo do país, se for Europa, se for Estados Unidos, onde for, ele não tem paciência com quem não é do país dele. Já começa por aí. E tem uma série de outras características, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes a pessoa, ela simplesmente, houve uma chance de eu morar em Portugal, eu vou ficar 6 meses irregular, mas depois eu vou conseguir o meu visto, o meu passaporte, o meu isso, a minha cidadania, etc. Você vai ficar 6 meses irregular num país, quer dizer que você vai ficar como um bandido. Eu estive nos Estados Unidos algumas vezes. Uma das vezes que eu fui lá pregar, e aí no final do culto, aí um irmão chegou, aí perguntou para mim: pastor, o irmão pode orar aqui, que esse irmão tem que voltar para casa, então não tem carteira, tão irregular, tão assim. Irmão, eu sinto muito, me desculpa, eu não posso. Como é que eu vou orar por isso, por uma coisa que está errada? Esses irmãos têm que regularizar a situação deles diante da lei do país que eles estão aqui. Parece que a gente é desalmado, que a gente não tem coração. Queridos, o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. O ouro, todo mundo conhece. O plástico, todo mundo conhece. Não adianta você declare que o plástico vai virar ouro. Não vai virar. Entende, querido? Então tenham muito cuidado. Eu não estou falando isso que vocês não possam ir para fora. Vocês podem ir para onde vocês quiserem, para a Islândia, para a Sibéria, para onde vocês quiserem.
Agora, tenham cuidado, discernam. Nem tudo que parece é o meu chamado missionário. É o chamado missionário para aquele lugar, nesse tempo, pode até ser que seja para aquele lugar, mas num outro tempo. É igual casamento. Esses jovens, eles se amam, eles vão se casar, vão morar aqui no fundo do quarto de papai e mamãe, e a gente vai sustentar eles, porque eles não trabalham ainda, e vai ser tudo lindo. Sabe o que vai acontecer? A vida daquele casalzinho, de novinhos, vai virar um inferno. Por quê? Porque quem dá, quem paga, quem custeia, quem sustenta, manda, quer mandar. E por mais abençoada que seja da igreja, irmã de oração, aquela mãe, aquele pai, vai transformar nisso, porque não é o tempo de casar. É tempo de se preparar, de estudar, de fazer um curso técnico, de adquirir uma profissão, para depois sim, lá na frente, se casar. Então reparem, queridos, aparentemente pode denotar assim que, mas o que isso tem a ver com o que foi pregado quando o medo te cega? É porque essas coisas que eu estou citando aqui chamam-se embaraços. E a Bíblia diz que nós devemos deixar o pecado e todo o embaraço que estão de perto nos rodeia. A pessoa, ela se embaraça. É como uma mosca que ela está voando, aí vou passar pertinho daquela teia de aranha e nada vai me acontecer. Só que quando ela passa e tem um ventilador ligado, ela sobe um pouquinho e gruda na teia de aranha. Aí daqui a pouco ela vê a teia tremendo, assim, a dona aranha que está olhando para ela e lambendo os beijos. Porque ela se embaraçou. Ela foi imprudente, ela voou aonde ela não poderia ter voado. Então, esses embaraços vão trazendo transtornos para a vida da pessoa. A pessoa, ela fica descompensada, ela perde o equilíbrio emocional. Perder o equilíbrio emocional é uma porta para quê? Para o medo. Aí ela começa a ter medo. Ela começa a ficar dependente da sogra, ou da mãe, ou do pai, ou do sogro. Entendeu? Por quê? Porque ela foi morar no quartinho lá na casa da mamãe, lá no fundinho. Mamãe fez com tanto carinho o quartinho. Eu não estou dizendo que não possa morar, o que possa, gente. Por favor. Eu estou falando aqui em tempo de Deus, tempo das coisas acontecerem. E muitos crentes, às vezes, arruinam seus ministérios, suas profissões, seus casamentos, por não terem esse tipo de discernimento. E aí depois, é como se você pusesse tudo num copo de liquidificador e ligasse. E aí começa a bater o liquidificador, não para mais. E ali, o que vai sair daquilo ali? Não sei, porque está tudo batendo junto, está tudo misturado. Aí os sentimentos, eles não são mais discernidos. Então aquilo que era amor, que era uma coisa singela, gostosa, vira uma paixão. Essa paixão se transforma num ódio mortal, numa coisa terrível, opressiva, possessiva. E aí vai surgindo medo, vai surgindo uma série de outros sentimentos. E nós chegamos então na cegueira espiritual. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje foi: quando o medo te cega. Façam tudo com muita prudência. Como diz a palavra de Deus, com decência e ordem. Tudo no tempo certo. Não improvise. A nossa vida é muito preciosa para ser improvisada. Nós temos um potencial nas mãos do Senhor. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Quando você dobra o seu joelho e ora,
Há uma revolução no mundo espiritual, no céu. O céu se move, e se move muito. Você não tem ideia. Olha quantas coisas, eu compartilhava com a irmã Francisca, né? Hoje, olha quantas coisas Deus já tem feito aqui na igreja, em tão pouco tempo, na vida de todo mundo. Não tem um aqui que não tenha recebido bênção do Senhor. E não é bênção assim, ganhou uma vassoura, ganhou, sei lá, um vestido. Não. É bênção que edifica, é bênção de cura, é bênção de crescimento espiritual. Então, queridos, entendam bem isso, tá? A fé de vocês, ela é o grande escudo. E fé em quem? Em Jesus Cristo. Ah, pode ser fé em outro? Não. A fé é somente em Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Ah, mas é exclusivista? É. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E fora de Jesus não existe vida. E não existe vida eterna. Então se firmem no Senhor. Deixe que Deus dê um batismo de amor em você. E quando o medo quiser brotar, Senhor, eu não aceito esse sentimento. Eu repreendo esse sentimento no poder do nome e do sangue de Jesus. Não aceite, querido. Não aceite. O seu coração, você é a ovelha do Senhor. O seu coração é muito precioso para Deus. E mais, para finalizar, jamais se esqueçam, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você que crê no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. Não deixe jamais nenhum sentimento maligno, nenhuma seta querer tirar isso de você, querer enfraquecer isso na tua convicção pessoal da fé no Senhor. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro.